Galera, tudo bem? Sou a professora Nanda Mota, sou professora de História e estou aqui hoje para a gente bater um papinho interessante sobre um movimento, na verdade um conflito social, uma guerra que aconteceu no Ceará, que a gente também pode colocar esse movimento chamado de Revolta de Juazeiro do Norte ou Sedição de Juazeiro, a gente pode colocar ela no rol dos movimentos messiânicos. A gente está trabalhando essa questão dos movimentos messiânicos, tem outros dois vídeos, outras duas aulas sobre os outros movimentos, que é a Guerra de Canudos e também a Guerra do Contestado, depois vocês dão uma conferida, tá? Esse aqui é um terceiro movimento que a gente chama de movimento messiânico por conta de uma liderança religiosa. O movimento messiânico ou movimentos messiânicos, eles aconteceram no Brasil na transição do século XIX para o século XX e eles tinham muitas vezes esse apelo, digamos assim, ao misticismo religioso, tá? Então, no caso da sedição de Juazeiro ou Revolta de Juazeiro do Norte, que aconteceu em 1913, ali os primeiros anos do século XX, os primeiros anos da República Brasileira, que ainda tentava se consolidar, que tentava, enfim, demarcar a sua força nesse momento bastante delicado. E o Ceará não fica de fora desses conflitos, Então a gente vai ter aí, em 1913, o Ceará também dando a sua, digamos que a sua contribuição na história da República Oligárquica ou também chamada República dos Coronéis, tá? Pra gente conversar um pouquinho sobre a sedição de Juazeiro, é importante a gente entender um pouquinho sobre quem foi este homem. Se vocês derem uma olhadinha aí no slide, vocês vão ver aí uma foto, ainda bem tímida, de quem foi esse cara chamado de Padre Cícero Romão Batista. O Padre Cícero Romão Batista, ele não era só um padre, O Padre Cícero, ele era, na verdade, uma liderança popular. O Padre Cícero, ele era uma voz que ecoava, muito forte, não só na região do Cariri, que é a região no sul do estado do Ceará, mas também em todo o estado e até no Nordeste. O Padre Cícero, ele foi um grande nome para a política no estado do Ceará e no Nordeste, como já citado agora há pouco. E o Padre Cícero, ele foi dado a ele uma alcunha que muitos rejeitam, mas ele é muitas vezes chamado de um coronel de batinas. O coronel aqui no Nordeste, na verdade, ele é marcado, por uma pessoa, um cara que é latifundiário, que tem influência política, que tem influência econômica, que muitas vezes tem uma bagatela de pessoas, que dependem dele, mas o Padre Cícero, ele era um cara que tinha uma importância muito grande e uma influência também dentro, dessa divisão de poderes. O Padre Cícero, ele tinha contatos muito importantes dentro do executivo, do legislativo e do judiciário. O Padre Cícero também foi uma das figuras que fundam a cidade de Juazeiro do Norte. Antes apenas um pequeno vilarejo atrelado à cidade vizinha, que é a cidade do Crato. Em 1911, o Padre Cícero lidera o rompimento de Juazeiro do Norte com o Crato e funda essa cidade, foi até inclusive o primeiro prefeito dessa cidade. Então o que é que a gente tem? Uma figura religiosa, mas também política e social, muito relevante para a história para a história política do Brasil e principalmente do Nordeste no início do século XX, tá? Então o que é que acontece? Existia uma política nessa primeira década, início também da segunda década do século XX, que era a chamada política das salvações. Essa política salvacionista era um método encampado para que houvesse uma intervenção militar. Essa intervenção militar, ela acabaria derrubando os inimigos políticos do presidente Hermes da Fonseca. A gente vai perceber que, nesse momento, essa política ela acaba intervindo aqui na história do Ceará.
Aqui no Ceará, desde o início, desde o final do século XIX, início do século XX, era uma história, digamos que uma história política marcada pelo monopólio da família Nogueira Ascioli. A chamada oligarquia asciolina, ela foi incrivelmente derrubada em 1912, quando teve uma eleição e foi escolhido como novo governador do estado do Ceará um cara chamado de Franco Rabelo. O Franco Rabelo era inimigo, portanto, da oligarquia asciolina, da família Ascioli, era inimigo político do próprio padre Cícero e era também inimigo político do então presidente eleito Hermes da Fonseca. E aí, o Franco Rabelo foi eleito, né, principalmente com o apoio dos políticos de Fortaleza. Já o próprio padre Cícero, um outro nome também, um deputado que se destaca também, chamado de Franco Rabelo, ele vai, de Floro Bartolomeu, lá do Cariri, eles vão então puxar um movimento de lá. Então o que é que acontece? O inimigo político do presidente e do padre Cícero e de uma das famílias mais importantes da história política do Ceará foi eleito a governador em 1912. E aí, rapidinho, o Franco Rabelo, ele acaba perdendo a sua influência política, ele acaba perdendo uma série de apoiadores, ele acaba sendo isolado, né, dentro da cidade de Fortaleza. Ele poderia contar com apoio, enfim, um apoio muito mirrado, um pouco apoio apenas dos políticos que estavam restritos aqui à cidade de Fortaleza. O próprio padre Cícero e também com o apoio do presidente Hermes da Fonseca e também com o apoio do Floro Bartolomeu, que era um deputado, eles, de maneira inconstitucional, convocam a Assembleia Legislativa do Ceará lá para a cidade de Juazeiro do Norte, em uma sessão extraordinária e inconstitucional. Eles acabam impeachmentando, derrubando, né, o governo do estado, que era o Franco Rabelo. O Franco Rabelo, aqui de Fortaleza, né, por não aceitar essa situação, manda as tropas para a cidade de Juazeiro do Norte, para a região do Cariri. Pela participação do padre Cícero, os devotos, enfim, as pessoas, os religiosos, acabam também entrando nessa guerra, né? Eles acabaram sendo, digamos que, angariados, né, para servir a esse exército do Padim Padim-Cis, como era o termo utilizado, né, para a figura do padre Cícero. Então, essa guerra, ela acaba ganhando, digamos, uma notoriedade muito acirrada. Quando as tropas do Franco Rabelo são mandadas para o Cariri, lá elas são derrotadas e aí esse exército acaba marchando para Fortaleza, chegando em Fortaleza e obrigando o Franco Rabelo, então governador, a renunciar ao mandato de governador do estado de Ceará. Quando o Franco Rabelo renuncia, o Nogueira Ascioli, que havia sido derrotado em 1912, acaba voltando, né, e assumindo o posto de governador do Ceará, conforme a vontade, né, conforme a liderança política do padre Cícero, do Hermes da Fonseca, do Floro Bartolomeu desejavam, né? Então, a gente tem aí, né, um conflito local que acaba dialogando tanto com a questão da política nacional, que era a política salvacionista, e também dialogando com a questão religiosa, por ter aí uma liderança extremamente importante, uma liderança religiosa, que era a do padre Cícero Romão Batista, tá? Então, fica essa contribuição para vocês, dessa revolta, que a gente também pode chamar de movimento messiânico. Eu costumo dizer que a sedição de Juazeiro foi um momento muito importante, foi um conflito extremamente importante, não só para o Ceará, mas também para o Nordeste, e também dialogava com essa questão dessa política salvacionista, que era um mecanismo utilizado em vários estados do Brasil.
falar agora sobre as revoltas emancipacionistas, ou também chamadas de revoltas separatistas. Essas revoltas, elas têm essa denominação devido a alguns pontos em comum que elas tiveram. Nesse bloco, a gente vai falar sobre a Inconfidência Mineira e sobre a Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana também, tá? Gente, seguinte, essas revoltas, elas vão ter essa nomenclatura emancipacionista ou separatista, né? Devido, é bem simples a gente pensar, emancipar ou separar-se é se tornar livre, se tornar independente. Nesse momento, no final do século XVIII, início do século XIX, o sistema colonial brasileiro e principalmente a produção aurífera no Brasil apresentava diversos problemas. Havia um contexto de escassez desses metais preciosos no Brasil, os impostos que não diminuíam e que a coroa portuguesa era implacável na cobrança desses impostos, e ainda um sentimento que já pairava aqui na América e no Brasil também, na colônia, que eram os sentimentos, né, iluministas, que eram a questão da liberdade, fraternidade, igualdade, os ideais, por exemplo, da independência dos Estados Unidos, que já chegavam aqui na colônia portuguesa, de maneira tímida ainda, tá? Até porque é importante a gente pontuar que não existia imprensa, né? A ausência da imprensa na colônia era justamente uma medida da metrópole para censurar as informações, né? Para então controlar tudo que era circulado pela colônia. No entanto, essa censura e a ausência da imprensa não foi suficiente para que as ideias iluministas, as ideias da Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, e as ideias também da Revolução Francesa chegassem aqui na colônia portuguesa, tá? Que não chegassem aqui no Brasil, certo? Então, essas revoltas separatistas, elas vão ser chamadas dessa forma porque um dos principais objetivos era não só a independência do Brasil com relação a Portugal, né, a emancipação do Brasil, mas também um projeto republicano, incentivados pela independência e a República Norte-Americana principalmente, tá? Essas revoltas, elas vão ter um caráter nacionalista, e aqui é importante a gente fazer um parêntese. Professora, será que a gente já pode falar em Brasil no final do século XVIII e início do século XIX? Será que a gente já pode falar em unidade territorial? Será que a gente já pode falar em um sentimento nacionalista? Será que a gente já pode falar na construção do ideário de uma nação? Isso é muito ainda, né? Isso ainda falta muito consenso na historiografia. Mas uma coisa é importante a gente pontuar. A colônia portuguesa, né, na verdade o Brasil, ela era ainda uma colônia muito, como é que eu posso dizer para vocês? Era ainda muito local. Não havia uma unidade nacional, não havia um sentimento aprofundado de um Brasil, não havia esse sentimento de brasilidade, isso ainda era muito regional, ainda era muito local. Tanto é que quando a gente for falar de Inconfidência Mineira, a gente percebe que a proposta deles era uma independência e uma república para ser proclamada ali naquela região das Minas Gerais. Como também na Inconfidência Baiana ou na Conjuração Baiana. Havia um projeto de independência e república para aquela região, né? Então é difícil a gente ainda falar de unidade, de unidade nacionalista, de unidade territorial. Mas esse sentimento, né, de independência, esse sentimento de necessidade, de liberdade e de autonomia, ele já nascia no seio dessas capitanias, né, dessas regiões como Minas Gerais, como Bahia, por exemplo, tá certo? Bem, e aí como eu já citei,
todas essas revoltas, elas foram influenciadas pelos sentimentos, né, pelas ideias iluministas, pelo ideário da independência dos Estados Unidos, e também pela Revolução Francesa, tá? Então a gente vai falar agora sobre... Opa, voltei um pouquinho. A gente vai falar agora sobre a Inconfidência Mineira, que é uma das temáticas, gente, que mais são cobradas nos vestibulares, tá? A Inconfidência Mineira, ela acontece no final do período colonial no Brasil. Ela acontece em 1789. Eu chamo de final porque ali já se desenhava um cenário de emancipação, né? A Inconfidência Mineira, ela foi a prova, né? Ela foi o termômetro de que o ciclo colonial no Brasil e também o ciclo minerador estavam fracassados, estavam fadados ao fracasso e ao fim, né? E a Inconfidência Mineira, ela vai justamente dialogar com esse cenário de crise, com esse cenário de insatisfação, certo? Bem, a Inconfidência Mineira, ela acontece na região da capitania, né, de Minas Gerais, na região de Minas Gerais, justamente devido à escassez do ouro e devido à implantação de uma cobrança violenta de impostos, dos impostos, que era a chamada derrama. Para isso a gente tem que entender o seguinte, quando a região, né, quando a capitania, ela não conseguia pagar as 100 arrobas de ouro anual, o governador da capitania, ele era autorizado pela coroa portuguesa de baixar a derrama. A derrama era o seguinte: se os mineradores não conseguissem, né, pagar, não conseguissem arrecadar as 100 arrobas de ouro, o imposto ele passaria a pesar sobre toda a população. Era uma espécie de cobrança por cabeça na região ali de Minas Gerais, né? Então, o que é que nós vamos ter? A derrama, muitas vezes, ela se concretizava de maneira violenta. Quando as pessoas que não se sentiam obrigadas a pagar aqueles impostos, porque muitas vezes elas nem trabalhavam, nem lucravam com a atividade mineradora diretamente, tá? É muito bom a gente ressaltar, elas não trabalhavam diretamente com a extração de ouro, então muitas vezes elas não se sentiam responsáveis pelo pagamento daqueles impostos. Quando essa derrama ela era instituída, pesava sobre essas pessoas, então havia uma resistência. Quando havia a resistência, os dragões, né, que eram chamados os soldados, eles estavam também autorizados a aplicar essa cobrança de maneira violenta, né? Tudo que tivesse de valor nas casas, né, dos moradores ali daquela região, deveria ser confiscado. E isso havia um conflito corporal entre as pessoas e entre os soldados, os chamados dragões. Então, isso vai desenhar um cenário de crise. Em 1700, no finalzinho de 1788, nomeado um novo governador para a capitania, que é o Visconde de Barbacena. O Visconde de Barbacena, ele estava autorizado pela coroa portuguesa a baixar, no início do ano de 1789, a cobrança da derrama. E isso já assusta, de fato, os colonos, né? Só, gente, que assim, é importante a gente pontuar que a Inconfidência Mineira, ela foi pensada por uma classe mais elitista, né? Se a gente pensar que a Inconfidência Mineira, ela teve uma influência iluminista, ela teve a influência das ideias da independência norte-americana, é óbvio que essas ideias, até para chegarem aqui, elas precisavam, então, de uma espécie de ponte, né, com pessoas letradas. A gente vai ter filhos, né, de latifundiários, filhos de mineradores, que vão para a Europa, né, vão para Coimbra para estudar e lá tem acesso, tem contato com essas ideias iluministas, com as ideias, né, o lema da liberdade, desculpa, o lema da Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade, fraternidade. Então, o que é que nós temos? A Inconfidência Mineira, ela é marcada pela presença de uma classe elitista.
Daí, uma questão muito interessante que é importante a gente abrir aqui um parêntese, tá? Que era a questão da escravidão. Olha que contraditório. A Inconfidência Mineira, ela tinha como principal objetivo a liberdade, a igualdade, a fraternidade, né? Esse lema da Revolução Francesa, essas ideias iluministas. Ela também tinha como principal objetivo a independência do Brasil, a emancipação do Brasil, que também lutava nesse campo da liberdade. Ela tinha como objetivo também a proclamação de uma república para aquela região ali das Minas Gerais. Só que, mesmo encampando essa ideia de liberdade, não houve consenso entre os participantes na questão da abolição da escravidão. Imagina vocês que muitos desses participantes, eles eram contrários à abolição da escravidão porque eles eram filhos de escravocratas ou eles mesmos eram escravocratas. Né? Chegava a se questionar quem era que ia trabalhar nesse Brasil emancipado, nessa república proclamada, né? Então é contraditório essa ausência de consenso de libertar ou não os escravos nessa possível república que iria ser proclamada, mostra como havia ainda ali um impasse dentro do próprio movimento, né? Então foi um movimento marcado pela presença de uma elite escravocrata, de uma elite mineradora. Uma exceção era o próprio Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né? O Tiradentes, ele era um desafortunado, pobre coitado, né? Que ele e mais os seus 6 irmãos ficaram órfãos quando crianças e aí acabaram perdendo todas as suas posses. O próprio Tiradentes, né, ele foi militar, né, na condição de alfer. Nas horas vagas ele também trabalhava como dentista, daí o apelido Tiradentes. Né, mas ele, dentre os participantes, ele era o mais desafortunado, digamos assim, ele era o mais pobre na verdade. Então, a gente vai perceber que lá na sentença dos revoltosos, a dele é a mais dura, é a mais cruel, tá? Então, eu acredito que eu já devo ter feito essa explanação geral para vocês, né, explorando aí as causas e os objetivos, tá? Cobrança de altos impostos, né, como causa, a escassez do ouro, a cobrança da derrama, né, enfim, toda... e uma coisa muito importante, gente, que foi a proibição em 1785, a partir de um decreto da rainha, que era a Maria I, né, a mãe de Dom João VI, né, a Rainha Maria I, que ficou conhecido como a Louca, ela baixa um decreto, ela baixa um alvará, onde proibia qualquer tipo de produção manufatureira na colônia. Então a colônia ela estava cada vez mais fadada a depender da metrópole, a depender da exportação, na verdade da importação de produtos manufaturados da metrópole que eram vendidos aqui muitas vezes com preços exorbitantes, né? Causando aí um descontentamento nesse programa, tá? Nesse processo, certo? Como objetivos, proclamação da República, a gente já explorou isso. O fim do pacto colonial, que acabei de falar para vocês, né, que era esse monopólio que a metrópole tinha sobre a colônia, que acabava muitas vezes impondo uma série de preços, enfim, né, intragáveis. Estímulo ao desenvolvimento de manufaturas, que era uma forma também de produzir, né, essas mercadorias aqui, baratear os preços. E a criação de uma universidade, né? Então a gente já demonstra esse caráter iluminista deles. Teve um dos participantes da Inconfidência Mineira que ao estudar em Coimbra, né, ao estudar na Europa, ele tem contato direto com o Thomas Jefferson, que na época era embaixador dos Estados Unidos, né, da República Norte-Americana recém-proclamada, era embaixador dos Estados Unidos na França, né? Então a gente percebe aí como havia um contato, né? Como havia a presença de pessoas mais esclarecidas nesse processo, tá? Como desfecho dessa revolta, gente, nós vamos ter a delação, na verdade, né? Havia aí um X9 dentro dos integrantes do movimento, o Joaquim Silvério dos Reis.
Ele era um latifundiário, ele era um minerador, ele tinha contraído altas dívidas com a coroa portuguesa e aí foi proposto a ele que, em troca do perdão das dívidas, ele delataria os seus companheiros, ele delataria o movimento e assim ele o fez. Né? Entregou todos os companheiros, né? Enfim, então o Visconde de Barbacena, que era o governador da capitania, ele suspendeu a derrama e ele trabalhou, né, numa empreitada implacável de aprisionar, né, e desvincular a Inconfidência Mineira, que nem chegou a acontecer. Né? Eles foram presos antes de que, de fato, a Inconfidência Mineira fosse posta em prática em março de 1789, tá? Esse processo de prisão e de julgamento e condenação, ele se arrasta até 1792 e aí muitos foram condenados à forca. Só para vocês terem uma noção, só a leitura do julgamento durou 18 horas, né? Então era algo bem, a coroa queria realmente fazer uma cena, né? A coroa queria de fato fazer uma encenação, né, de condenação. E aí, por incrível que pareça, algumas horas depois dessa condenação, chega uma carta de clemência da Rainha Maria I, perdoando, na verdade perdoando não, modificando a pena, né, tirando, né, anulando o enforcamento e impondo outros tipos de punição, como prisão, exílio e tal. Só que o único que ficou de fora da clemência da rainha foi o próprio Tiradentes, que ele foi utilizado como mártire, né? Ele foi utilizado como exemplo de punição para quem traísse a majestade, né? Para quem cometesse o crime de lesa majestade. O Tiradentes foi enforcado em praça pública e foi esquartejado e os pedaços do seu corpo, os pedaços do seu corpo foram espalhados pelas estradas reais, né? Sua cabeça foi enfiada em uma estaca em praça pública para servir de exemplo, tá? Quase mais de 100 anos depois do esquartejamento, enforcamento e esquartejamento de Tiradentes, a República Brasileira foi proclamada e o Tiradentes foi resgatado como mártire, como herói nacional, nessa propaganda republicana já no finalzinho do século XIX, início do século XX, tá? E o Tiradentes, ele começou a ser propagado, começou a ser retratado com uma semelhança muito forte à de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, desculpa, que foi um mártire na história, né, do cristianismo, o Tiradentes acabou sendo comparado, sendo pelo menos assemelhado à figura de Jesus Cristo, tá? Beleza? Então é isso, a Inconfidência Mineira, gente, ela foi uma revolta de caráter elitista, ela foi uma revolta que aconteceu, né, buscando a independência do Brasil, já com um projeto republicano, mas que foi delatada e nem chegou a acontecer, ok? Falar agora sobre uma revolta nativista chamada de Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos. Aconteceu na capitania de Minas Gerais por volta do início do século XVIII, 1720. É importante a gente contextualizar o que era que estava acontecendo nessa capitania no início do século XVIII. Gente, a capitania de Minas Gerais, no final do século XVII, início do século XVIII, ela recebe um grande número de pessoas, né? Há um aumento populacional gigantesco devido à descoberta do ouro naquela região. Tanto vem a presença de nativos de outras partes da colônia, quanto vem estrangeiros, enfim, né, de tanto portugueses, quanto franceses, quanto holandeses, vem gente de todo canto do mundo, e também há aí uma tentativa da metrópole de monopolizar essa descoberta do ouro, né, e a extração mineradora no Brasil, óbvio. Lembrando, no final do século XVII, a gente vai ter um declínio do ciclo açucareiro no Nordeste. Então a colônia, ela precisava, na verdade a metrópole, ela precisava encontrar urgentemente
uma outra forma de extrair riquezas, né, de extrair recursos aqui da colônia. Óbvio que o ciclo açucareiro, ele continua sendo, sim, uma peça muito importante nesse quebra-cabeça. Continua sendo, sim, uma importante atividade comercial da colônia. No entanto, a descoberta do ouro, lembrando que na Europa, nesse período, vivia-se o mercantilismo, né? As práticas mercantilistas, que uma dessas práticas era o colonialismo e a busca por metais preciosos. Então, finalmente, é encontrado ouro nessa colônia portuguesa e é óbvio que a metrópole, ela precisava, ela queria e sentia a necessidade de administrar essa exploração. Então, o que é que nós vamos ter? No início de 1700, no início do século XVIII, a metrópole, ela implanta algumas medidas administrativas. Uma delas eram as casas de fundição. As casas de fundição, elas vieram a partir de um decreto onde na capitania, na verdade na colônia, estava proibido, né, a circulação de ouro em pó. Todo o ouro que circulasse pela colônia, ele tinha que estar em barra e com um selo da coroa portuguesa. Esse processo, né, essa conversão do ouro em pó, né, para o ouro em barra com o selo da coroa, aconteceria justamente nas casas de fundição. Professora, mas qual é o problema? O problema, gente, é que a coroa portuguesa, ela sempre impôs pesados impostos para a colônia. E principalmente nesse período da mineração, onde o início do século XVIII, em Portugal, era acompanhado por alguns problemas econômicos gravíssimos, a metrópole, ela sentiu a necessidade de acochar, né? Ela sentiu a necessidade de apertar o cerco com relação à cobrança dos impostos. Então, nesse período da mineração, a gente teve a cobrança de muitos impostos. Eram impostos sobre cada cabeça de escravo que trabalhava na região das Minas Gerais. Era um imposto muito famoso chamado o quinto, né? Que era 20% de tudo que ia para as casas de fundição, era retirado ali mesmo e era deixado como um imposto para a metrópole portuguesa. Outra coisa também que a gente tinha era um pagamento fixo de 100 arrobas de ouro por ano na capitania de Minas Gerais. Então, pesava muito sobre os nativos, pesava muito sobre a galera que estava trabalhando ali em volta da exploração mineradora no Brasil, certo? E aí, as casas de fundição, elas serão esse principal motivo dessa revolta de Vila Rica, né? Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Na época, a Vila Rica, ela era um dos principais polos ali daquela região, né, daquela capitania, onde girava, de fato, né, a economia mineradora. E aí, nós teremos um cara, que ele era um minerador, né, chamado Filipe dos Santos. Ele era português e ele acaba encampando ali uma revolta contra os pesados impostos da coroa portuguesa. O Filipe dos Santos lidera mais ou menos 2.000 revoltosos, entre eles latifundiários, mineradores e até pessoas, enfim, mais pobres, né, como escravos, enfim, pessoas mais simples, pequenos comerciantes, tá? Eles chegam até o governador de Minas Gerais, da região ali, né, da capitania de Minas Gerais. Esse governador, vendo, né, o tamanho, a proporção daquela revolta, não tinha como combater de maneira, né, violenta naquele momento. Ele acaba aceitando, né, supostamente aceitando as reivindicações dos revoltosos, como uma tentativa de acalmar os ânimos. No entanto, depois as tropas, né, os chamados dragões, eles foram reunidos e aí houve uma investida contra Filipe dos Santos, enfim, contra também todos os outros revoltosos, tá? A gente vai ter, então,
uma série de prisões, uma série de condenações e o enforcamento de Filipe dos Santos, que foi quem liderou esse movimento, tá? O Filipe dos Santos, ele teve praticamente a mesma punição que o Tiradentes vai ter lá na Inconfidência Mineira. Ele foi enforcado e depois foi esquartejado para servir como exemplo para outros focos de revoltas, enfim, que estivessem porventura se desenhando na capitania naquele momento, tá? Então, resumidamente, a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu em 1720, foi por conta da implantação das casas de fundição, que significava a cobrança mais dura dos pesados impostos sobre os colonos, enfim, sobre as pessoas que estavam trabalhando em volta da exploração mineradora no Brasil, tá? Gente, como uma revolta nativista, também a gente pode citar a Guerra dos Emboabas, certo? Esse nomezinho é interessante até a gente saber o significado dele, porque aí fica muito mais fácil de você associar o nome ao conflito em si. Emboabas quer dizer, vem do tupi-guarani, Amoboá, que significa estrangeiro. Só que você também pode encontrar em outras fontes dizendo que esse termo Emboabas, ele significa, na verdade, pata peluda, né? Na verdade, existem fontes que dizem que havia um pássaro aqui no Brasil e esse pássaro ele era chamado pelos indígenas de emboaba. Por quê? Porque ele tinha a pata toda coberta por pluma, né? Por pena. Os estrangeiros, que geralmente eram os portugueses, só andavam calçados ou com botas de cano alto, que vinha até mais ou menos a altura do joelho, ou então com sapatos que vinha até a altura da metade da perna. Então, os nativos, né, que eram, na verdade, já os mestiços, os descendentes de índios com escravos, de índios com europeus, enfim, eles vão apelidar esses estrangeiros, esses forasteiros, de emboabas, tá? Mas, professora, por que é que a Guerra dos Emboabas, por que vai existir, na verdade, essa relação de estrangeiros aqui na capitania de Minas Gerais no início do século XVII? Gente, é muito simples. Final do século XVII, desculpa, eu falei século XVII, é no início do século XVIII, tá? Perdão. No final do século XVII, 1600, enfim, lá vai bolinhas, na segunda metade desse século, a partir da segunda metade desse século, a gente vai ter, como eu acabei de citar, o declínio do ciclo açucareiro. O declínio do ciclo açucareiro, ele vai trazer condições muito complicadas para o Nordeste e para a colônia como um todo. Já havia, desde o início do período colonial, uma busca intensa por metais preciosos. Acreditava-se que no Brasil existiam sim esses metais preciosos, muito embora até então a economia, na verdade, da colônia brasileira girava em torno do ciclo açucareiro, que era também um produto muito requisitado na Europa. No entanto, esse declínio do ciclo açucareiro, provocado por uma concorrência altíssima, montado pelos holandeses na América Central, ali no Caribe, né, nas Antilhas caribenhas, a gente vai perceber que era necessário, então, acelerar essa corrida pelo ouro, né, essa busca pelo ouro. E aí, os bandeirantes, né, que eram naturais lá da capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo, esses bandeirantes, eles encontraram ouro aqui no Brasil no finalzinho do século XVII. Esse ouro foi encontrado ali na região que era chamada de região das Minas Gerais. Essa região que hoje é o estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo aquilo na época era chamado de região das Minas Gerais. Então, esse ouro foi encontrado pelos bandeirantes. O ouro, ele sempre atraiu, né, o interesse tanto de estrangeiros quanto da própria metrópole e também dos nativos representados pelos bandeirantes. Os bandeirantes, como? Foram eles que encontraram, né, por volta de 1693, não existe uma precisão na data, mas a gente sabe que é ali no finalzinho do século XVII. Como foram os bandeirantes que encontraram, eles se sentiam privilegiados, na verdade eles se sentiam os donos
né, desses metais preciosos. E isso vai acabar provocando um choque entre os bandeirantes, né, entre os nativos e os estrangeiros que eles apelidaram de emboabas, tá? Então, essa guerra, ela acontece no início do século XVIII, na região ali de Minas Gerais, né, por volta de 1707 até 1709, tá? Essa guerra, ela vai ter vários conflitos, mas o que mais chocou, né, e o que é mais destacado na história dessa guerra foi o chamado, uma batalha, né, praticamente a batalha final, chamada de Capão da Traição. É bem simples, o Capão da Traição foi um cerco que os estrangeiros, né, os emboabas, forasteiros, fizeram aos bandeirantes paulistas. Cerca de 300 homens, 300 bandeirantes foram encurralados pelos estrangeiros, pelos forasteiros, e aí houve um acordo, né, onde foi proposto aos bandeirantes que se eles depusessem as suas armas, né, se eles se rendessem, a vida de todos eles seriam poupadas. Os bandeirantes aceitam esse acordo, no entanto, quando eles entregam as suas armas, os forasteiros acabam massacrando esses bandeirantes. O Capão da Traição, na verdade, o capão é uma espécie de local, né, de mata fechada, rodeada por uma matazinha rala, né? Então, esses bandeirantes, eles estavam escondidos nessa mata fechada, foram encurralados pelos forasteiros e acabaram aí, então, sendo enganados e massacrados, né? Foi de fato um massacre, onde a gente percebe que houve mais de 300 mortos, né? Todos eles bandeirantes paulistas, certo? E aí, como intervenção da coroa portuguesa, a gente vai ter a separação ali da região da região das Minas Gerais. Há uma separação de São Paulo, que era o habitat natural, digamos assim, dos bandeirantes, do restante da capitania, né, que era ainda composta que é hoje Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? Então separa essa capitania, separa São Paulo do resto da capitania, como uma forma de cessar fogo ali entre esses dois grupos. E aí os bandeirantes acabam também traçando outros caminhos, né? Outras expedições, outras bandeiras, como eram chamadas as expedições dos bandeirantes, né? Eles acabam indo buscar ouro em outras regiões, que hoje é Goiás, Mato Grosso do Sul e por aí vai, tá certo? Beleza? Então, resumindo, a Guerra dos Emboabas foi um conflito entre os bandeirantes paulistas e os estrangeiros que vieram, né, que foram para a região das Minas Gerais nessa corrida do ouro, na busca de encontrar ouro e enriquecer. Esse conflito, ele acabou, né, cerca de 2 anos, acabou com o Capão da Traição, né, que foi um cerco feito pelos estrangeiros aos bandeirantes paulistas, tá certo? Beleza? Então, é isso, fiquem atentos. Nós vamos falar então agora sobre a Guerra dos Mascates, que é uma revolta nativista, que eu costumo dizer que essas revoltas nativistas, elas são termômetros para esse sistema colonial, para demonstrar a crise do sistema colonial, tá? A Guerra dos Mascates, a gente tem esse termo mascates, é como os olindenses, na verdade, os nativos de Olinda, apelidaram comerciantes portugueses que ao longo do período colonial foram se instalando em Recife. Para a gente entender esse conflito, é importante que a gente perceba o seguinte: até o início do século XVIII, Recife era uma pequena localidade que estava submetida a Olinda. Olinda era uma cidade que durante o período colonial, durante o apogeu do ciclo açucareiro, foi uma das principais cidades do Nordeste. Olinda era a capital de Pernambuco. A cidade de Olinda, ela cresceu em volta de engenhos, em volta da chegada e da utilização de mão de obra escrava africana. Então era uma cidade bem típica do desenvolvimento do período colonial e do ciclo açucareiro no Nordeste. Era uma cidade muito importante, era uma cidade muito rica, até o declínio do ciclo açucareiro, que acontece na segunda metade do século XVII.
A partir do declínio do ciclo açucareiro, a economia de Olinda, ela entra em declínio e os senhores de engenho, eles começam a se endividar. Eles começam a, por exemplo, contrair empréstimos e assim, né, contrair dívidas também com comerciantes que moravam na pequena vila de Recife. Em 1709, mais ou menos, os comerciantes portugueses, eles propuseram à coroa portuguesa, né, a condição, a elevação desse pequeno povoado, né, a emancipação, na verdade, desse pequeno povoado e a ascensão à condição de vila, assim como Olinda também já era. E aí esse é o grande motivo do conflito. Os senhores de engenho, falidos e endividados, mas ainda detentores, né, da política da capitania, se sentiram ameaçados com essa proposta de Recife se desvincular de Olinda e passar a ser uma vila, né? Então, aí uma guerra, né? Os senhores de engenho, eles invadem Recife por volta do final do ano de 1709. Esse conflito, ele dura aí um bom tempo, quase um ano mais ou menos, aonde esses senhores de engenho vão ser derrotados e a gente vai perceber que Recife consegue a emancipação com relação a Olinda e se torna vila. Por volta do ano de 1710, a cidade de Recife, ela não só é emancipada, como também se torna a capital de Pernambuco, né, usurpando esse status da decadente cidade de Olinda, tá? Quem já foi, enfim, quem já teve a oportunidade de conhecer a cidade de Recife e a cidade de Olinda, percebeu que principalmente na arquitetura são cidades muito marcadas pela presença dos colonizadores portugueses, pela presença também dos holandeses, né? Na verdade, Pernambuco se torna a Nova Amsterdã, né, com a presença dos holandeses lá no início do século XVII, né, todos eles envolvidos nessa empresa colonial que era o ciclo açucareiro aqui no Nordeste brasileiro, tá? Gente, então é isso. Essa Guerra dos Mascates foi uma guerra simplesmente pela a disputa ali entre a cidade de Recife e a cidade de Olinda pelo status de vila e, portanto, de capital de Pernambuco, tá? Ok? Bom, então é isso. Espero ter contribuído com vocês, né, para o aprendizado de vocês e até a próxima.